Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Miketz, no fim, que vai de Gênesis 41, 1 a 44, 17. Conforme nós já estamos trabalhando neste ano, né? Vamos começar pela Brit Hadashah, com o livro de Mateus, no capítulo 27, 15 até o 46. Do que esse texto fala? Tá? Eu vou mostrar para você algo que é muito interessante. Então veja bem, Mateus ele mostra para a gente algo que é surpreendente e que na maioria das vezes as pessoas não sabem do que está se tratando esse texto aqui. Vou mostrar para você hoje, tá? Vamos lá. Está escrito assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: qual quereis que o solte? Barrabás ou Yeshua chamado Mashiach? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Yeshua. E respondendo-lhes o governador disse: qual desses dois quereis que vos solte? Eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilatos: que faria então de Yeshua chamado o Mashiach? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Depois ele lava as mãos e tal. E aí, no versículo 25 diz assim: e respondendo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pronto. Vou parar aqui porque nós precisamos entender esse negócio aqui direito. Yeshua é rabino. Ele não era porque ele está vivo. Ele é rabino. Então, esse texto mostra para a gente uma coisa muito tremenda, que está por trás do nome Barrabás. Esse nome em hebraico é Bar Abba, filho do pai. Olha só que coisa tremenda. Você sabe como é que os rabinos eram e ainda são chamados pelos seus discípulos? De pai. Então, essa palavra mostra pra gente que o pai de Barrabás, de Bar Abba, era rabino. E olha só, um rabino que tem um filho que cometeu um crime tão grave em Israel que ele seria morto. Olha que coisa tremenda essa. E ele é levado e colocado ao lado de quem? De Yeshua, que também é rabino. E aí, quando a gente continua desenvolvendo esse pensamento, nós vamos ver uma coisa linda. Você acha que o pai de Bar Abba, que era rabino, orava pela salvação dele? Eu não acho, eu tenho certeza que esse homem devia ir ao Beit HaMikdash todos os dias pedir misericórdia pela vida de seu filho. E aí, irmãos, ele é chamado para a sua execução. Ele ia ser executado, ele ia ser morto nesse dia. Porém, escolhem a ele para que ele seja colocado ao lado de uma outra pessoa que merecia o perdão. Então, veja que coisa linda. Quando Pilatos diz tudo aquilo e os príncipes, os principais sacerdotes, né, os chefes do sacerdócio em Jerusalém, começaram a incitar a multidão para pedir que Yeshua fosse pregado sobre a estaca de execução, ele entendeu, Pilatos, o seguinte: isso não fez mal algum. Mas eles continuavam pedindo para que ele fosse punido. E aí, irmãos, eu quero te mostrar uma coisa.
Eu imagino que aquele rabino estava onde? No meio da multidão. Ele pode não ter ido junto com a multidão pedido para que Yeshua pudesse ser colocado sobre o madeiro. Mas aquele homem, acho que até o último momento, estava ali intercedendo pelo seu filho, por Baraba. E aí eu fico imaginando o seguinte: aquele homem, o Baraba, ele então é solto e vai encontrar com o pai, com a família, e Yeshua vai ser então levado para ser pendurado na estaca de execução. Eu imagino como deve ter sido a conversa entre Baraba e seu pai. Eu acredito que o pai de Baraba, que era rabino, deve ter dito assim: filho, um rabino vai morrer no seu lugar. Um homem que nós ouvimos falar dele. Obviamente, aquele homem que era rabino deve ter escutado sobre Yeshua. Ele estava ali em Jerusalém. Não tinha ninguém que não conhecesse Yeshua, a fama dele. Tudo que ele já havia feito. E aquele homem deve ter dito para o filho dele: filho, você percebeu que um tzadik vai morrer no seu lugar? Um justo vai morrer no seu lugar, meu filho. E aí, irmãos, eu começo a pensar no que aconteceu com aquele homem depois, porque a história não conta isso, o que ocorreu com ele. Eu fico imaginando, ele teve acesso à história, a quem era Yeshua, o que Yeshua tinha feito. E Yeshua estava sendo encaminhado para morrer agora no lugar dele. E com isso, irmãos, uma revolução poderia ter acontecido na vida daquele homem. Eu não posso te afirmar isso. Mas eu acredito que algo aconteceu naquela família. Daquele homem que era rabino e cujo filho estava condenado à morte. E que agora viu seu filho ser liberto para que um outro rabino, que era um tzadik, que era um justo, pudesse morrer no seu lugar. Parece muito, irmãos, com aquilo que aconteceu com Abraão, quando o cordeiro morre no lugar do filho dele. Óbvio que aquele rabino lembrou, óbvio que aquele rabino associou tudo aquilo com Pêssar, porque eles estavam para celebrar Pêssar. Você acha que isso não aconteceu? Então, é muito tremendo o que tem por trás deste texto, neste contexto. A redenção que chegou em Pêssar para aquela família, para o rabino, para o Baraba e para o restante da família. E eu acredito, irmãos, que se a família não estivesse ali, o rabino foi embora junto com o filho, com o Baraba. E o rabino deve ter contado para a família. Eu acredito que deve ter havido muito choro. E em dois sentidos. Primeiro, porque aquele homem tinha sido liberto, e eu acredito que essa libertação que ele recebeu trouxe um impacto espiritual na vida dele. Eu não sei se ele chegou a receber Yeshua, mas eu não duvido que ele o tenha feito. E também eles devem ter chorado, porque o rabino deve ter dito: o rabino Yeshua vai morrer no lugar dele. Eu não sei se você consegue imaginar esse momento. Como foi algo tremendo. E eu falando sobre isso, não tenho como deixar de lembrar, deixar de vivenciar esse momento em que Yeshua morreu por mim e por você, mas ali ele está morrendo por um homem que já estava condenado à pena de morte.
falando português claro, o camarada não valia nada. Mas Yeshua morreu por ele. E Yeshua deu a vida no lugar dele, literalmente. Mas isso, irmãos, é só uma parte dessa história. Porque depois, quando os sacerdotes, os principais, né, os cabeças da elite sacerdotal de Jerusalém começam a incitar a multidão, porque eles sabiam quem era Yeshua. E eles sabiam que eles estavam diante do Mashiach. Eles sabiam disso. Eles tinham esse conhecimento. E eles não queriam perder a posição deles. Eles não queriam perder tudo aquilo que eles haviam conquistado. Porque eles sabiam que toda a iniquidade que eles estavam vivendo viria à tona nas mãos do Mashiach. Mas não é só isso. Eles então tentam colocar a multidão contra Yeshua. Mas acontece algo surpreendente. Algo que vai mudar o rumo da história. Aí eles dizem essa frase: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. E aí vem os teólogos, oh misericórdia, os grandes teólogos, e dizem assim: Israel foi amaldiçoado aqui, por isso esse povo é maldito. Eu já ouvi isso, eu já ouvi. Pessoas já me disseram isso, que nós judeus somos amaldiçoados por causa dessas palavras. E os teólogos dizem que por conta disso aqui, o Senhor coloca a igreja no lugar de Israel. É a conhecida teologia da substituição. Aí, eles só cometeram um pequeno erro. E eu vou contar para você onde é que está o erro dos teólogos. Quando nós pegamos a Bíblia, o sangue derramado em favor de uma outra pessoa, ele nunca traz maldição, ele traz salvação. O sangue de Yeshua, ele trouxe salvação para incontável número de pessoas na história. E aí veio uma pergunta: se o sangue de Yeshua salvou a mim, salvou a você, salvou os teólogos, está salvando gente hoje, por que o judeu foi amaldiçoado aqui? Na realidade, o que a multidão estava pedindo? Quando nós fazemos uma análise deste texto, mas uma análise fria, imparcial, nós vamos perceber uma coisa linda. O povo de Jerusalém, tinha muita gente junta lá, de toda a nação de Israel, porque era a época de Pêssar, então tinha muitos peregrinos ali. O que eles pediram? Eles disseram assim: o seu sangue de Yeshua caia sobre nós. Quando o sangue de Yeshua vem sobre alguém, a Bíblia diz que ele purifica de todo o pecado e salva. Eles estão pedindo o quê? Para que eles pudessem ser salvos através da morte de Yeshua. Mas calma, não é só isso. Aí nós temos o restante do versículo que ele diz: caia sobre nós e nossos filhos, ou seja, toda a nossa descendência, que a nossa descendência receba a salvação através do sangue de Yeshua. Uau! Que tremendo! Agora, nós entendemos o motivo destas palavras. O Espírito Santo preparou esse momento para que os próprios judeus pedissem que Yeshua os salvasse. Por isso, na história, nunca os judeus deixaram de receber Yeshua. E pode parecer que isso
Nunca aconteceu. Inclusive os teólogos cristãos dizem muito isso, né? Que Israel desapareceu. Só que não. A gente sabe que não. E tem aqui uma outra coisa que é muito impressionante. A situação na qual Israel se encontrava agora. Ele se encontrava numa ponte profética em que ele estava para ligar dois mundos. Com o sacrifício, a morte e ressurreição de Yeshua, o mundo espiritual estaria sendo reconectado de forma plena através do Mashiach. Então isso precisava acontecer. Por quê? Porque as trevas seriam derrotadas aqui. Em Pessah, as trevas foram derrotadas. E aqui tem uma coisa muito extraordinária, que o Espírito Santo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, que você conhece muito bem, quando ia ser celebrada a festa de Shavuot, ia iniciar a festa naquele dia, o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos judeus. E os judeus que estavam na diáspora, estavam presentes ali celebrando a festa, foram alcançados por isso e receberam Yeshua. E levaram a boa nova pelo Império Romano, ou seja, 50 dias depois desse evento aqui, a salvação começou a se espalhar por todo o Império Romano. Ou seja, o que eles pediram já estava se cumprindo. Olhe que coisa linda. Veja que coisa maravilhosa. O que acontece, irmãos, é algo fantástico. E olhe que quando a gente para pensar nisso, nós temos que entender a história. E hoje deveríamos entender quem é a igreja. Já falei sobre isso em outros vídeos. Mas, infelizmente, esse entendimento não depende de nós, depende dos líderes. Mas o líder ele tem aquele mesmo problema dos sacerdotes daquela época. Eu não vou dizer que eles são corruptos, mas estão ligados a um sistema que é muito forte. Eu estava viajando num estado aqui do nosso país, eu preguei numa igreja e fomos jantar com um pastor na casa dele. E aí eu estava falando com ele sobre o judaísmo messiânico, e ele disse: Rabino, é tudo que eu quero na minha vida. E eu falei assim: por que o irmão não começa? Rompe com tudo e começa. Ele falou: olha, Rabino, eu tenho minha casa, meus filhos, minha esposa, e eu preciso cuidar deles. Eu não posso sair daqui e começar do zero, sem um salário, sem nada, porque eu vou colocar em risco a vida da minha família, os meus filhos ainda precisam ser criados. E a gente percebe, irmãos, que o coração dele estava sendo sincero, mas o problema que ele estava vivendo também era um problema muito grande, por estar conectado a uma denominação que não está vivendo isso aqui 100%, mas que mesmo assim ele não pode abrir mão, porque hoje ele está conectado a algo que dá sustentação financeira para ele. Veja isso, irmãos. E eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, porque eu vejo que isso aqui também é muito lindo, porque quando tudo isso aqui está acontecendo e Yeshua ele é levado para um local, tá? Eu vou pular algumas partes aqui, porque eu tenho que ir para Paraxá, né? Ele foi levado a um local que chama-se Gólgota, que é lugar do crânio, não é da caveira, é crânio, ok? Se você pegar hoje uma foto de Jerusalém, do Gólgota, você vai ver que é um crânio, uma cabeça humana. E aí, nós nos perguntamos, por que Yeshua morreu em cima de um crânio? Isso tem alguma explicação?
Tem sim. Tem um aspecto profético ali. Eu quero te mostrar em poucas palavras o que aconteceu ali. Aquele crânio, ou aquele lugar representando um crânio morto, representava Adão, o nosso pai primordial. E ali, quando o sangue de Yeshua é derramado sobre a cabeça morta, o que o sangue faz? Traz vida e redenção, como nós já falamos. O que Yeshua, com a morte dele, estava fazendo ali? Quebrando as cadeias que estão sobre a mente do homem. A morte de Yeshua possibilitou que a escravidão mental fosse rompida naquele lugar. Isso nos mostra que, quando o Rabino Shaul, lá em Romanos 12, diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e plena vontade de Elohim. Nós temos também uma coisa muito interessante aqui. Por quê? Porque o prazer do Eterno, a vontade dele, não é conhecida, ela é experimentada através da nossa obediência. Mas para que haja obediência, a mente tem que estar liberta. Milhões de pessoas nas igrejas estão com as suas mentes cativas ainda. Tem gente em sinagoga com a mente cativa. Isso precisa acabar, precisa ser destruído esse império que está na mente dessas pessoas. E Yeshua quebrou isso, mas não é uma coisa automática, é algo que eu preciso entender e orar e falar assim: Espírito Santo, liberta a minha mente. Eu quero ter a mente do Mashiach. Para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Me submeter a ele e pedir que o Espírito Santo possa restaurar a minha mente ao estado original de Adão, uma mente poderosa, uma mente pura, uma mente santa, uma mente que tem capacidades ilimitadas, porque ela não está conectada só à natureza humana, ela está conectada ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é poderoso para poder trazer coisas novas, revelações, e nos fazer compreender as coisas celestiais. Amados, como nós precisamos orar nesses últimos dias, que são dias difíceis, dias em que o diabo tem lançado muitas coisas para nos enganar, dias nos quais as trevas estão agindo de uma forma tão mais intensa que parece que o inferno desceu e que os demônios agora estão mais furiosos, tentando enganar as pessoas. E olhe como é necessário, porque hoje surgiram muitos falsos profetas, eles estão aqui nas redes sociais aos montes. Pessoas falsificando a palavra do Eterno. Isso é o que mais tem aí. Pessoas que dizem ter conhecimento, mas quando você, como a gente diz, espreme, ela sai fora. Mas tem enganado outras pessoas. Por isso é muito complicado, nós vivemos dias difíceis. Deixa eu só terminar essa parte para mim ir lá para Torá. Antes de Yeshua ser colocado no madeiro, a roupa dele foi trocada. Ele estava com uma roupa e deram para ele uma roupa, digamos assim, de presidiário, de alguém que ia ser executado. E ele fica quase que nu, para que ele pudesse, então, ser executado.
o rei, Yeshua, é então diminuído e colocado como se ele fosse um simples ladrão. Ele foi rebaixado pelo sacerdócio da época, pelos romanos da época. Ele foi tido como nada. E aí, irmãos, quando Yeshua passa por todo aquele processo, e ele, enfim, depois de 6 horas de agonia e sofrimento, ele se entrega e morre às 3 horas da tarde, que também é um horário profético. Nas Escrituras, os maiores milagres aconteceram neste horário, 15 horas. O horário do sacrifício da tarde. Quando Yeshua morre, ele então rendeu o seu espírito e morreu. E aí a pergunta é, ele foi para onde? Ele foi para a eternidade. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre ele levando o homem que estava ao lado dele para o Gan Eden, no paraíso, e o outro vai para o inferno. E quando Yeshua vai e toma a autoridade de Satanás. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Mas eu queria mostrar para você um outro aspecto que eu acho que é muito interessante, do fato de Yeshua depois receber uma veste sacerdotal. Ele então é coroado novamente como o rei de Israel, e o Salmo 24 fala sobre isso. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, poderoso das batalhas, ele é o Rei da Glória. Eu fico imaginando Yeshua subindo até o 7º céu, e quando ele chega na presença do Pai, eu imagino que o Pai pegou uma coroa de glória, e o Pai deve ter dito na presença de todos aqueles seres celestiais: filho, lá onde você estava, te deram uma coroa de espinhos, e você foi humilhado, escarnecido, cuspiram em você e te desprezaram. Mas aqui, você é reconhecido como aquele que venceu, como aquele que superou todas as coisas para resgatar o homem. Filho, eu agora quero te coroar como o rei de Israel. E de novo, eu começo a imaginar o que aconteceu lá no Olam Rabá, no 7º céu. Deve ter sido uma festa, um negócio assim tão, sabe, tão tremendo. Porque Yeshua estava retornando. E agora como vencedor. Ele superou tudo para poder retornar e ser coroado o rei de Israel. Então, esse início da Parashá é muito poderoso e mostra para a gente o quanto é necessário a gente compreender a Bíblia. Compreender a profundidade das conexões que existem entre Torá e Brit Hadashah. Eu não posso dizer que Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, está dissociado, está desligado da Torá. Olha só por que eu estou dizendo isso. Porque lembra que chegou o dia de Yeshua morrer? Aqui, em Miket, da Parashá, tem um dia que o faraó tem um sonho, e o cara fica perturbado por causa do sonho. Ele não consegue interpretar o sonho dele. E você se lembra que Yosef foi odiado pelos irmãos por causa de um sonho. Ele estava na cadeia e lá ele interpreta sonho. Agora, Faraó tem um sonho e não tem quem interprete. E o copeiro, que Yosef falou para ele assim:
não esquece de mim, e ele esqueceu. Só abrir um parêntese. Sabe quando alguém promete para você assim, eu vou fazer uma coisa para você, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso assim, assim, assado? E depois esquece? Pois é, esse é o caso. Só que aquele homem teve uma oportunidade de se redimir. Tem gente que não tem. Mas ele teve uma oportunidade de se redimir, e quando o faraó comenta sobre os sonhos, e na sala do trono do faraó do Egito, estava um movimento muito grande, porque os sábios estavam lá, estava todo mundo tentando interpretar o sonho, e ninguém sabia, ninguém conseguia resolver o problema, e faraó já estava perturbado com isso. Aí, irmãos, o que acontece? Acontece que aquele homem, ele diz assim, puxa vida, agora eu me lembro dos meus pecados, agora, meu pai. Ele fala para Faraó, Faraó, vou contar uma coisa para o senhor aqui. E conta a história de Yosef na cadeia. O Faraó está tão apavorado com tudo aquilo, que ele diz assim, se um presidiário conseguir resolver o meu problema, eu estou feliz. Veja, ele não se importou com o status de Yosef. Yosef estava lá não por mérito. O mesmo caso de Yeshua, tinha sido levado até a estaca de execução, não porque ele tivesse feito alguma coisa errada. Olhe bem. Aí o faraó disse assim, manda ele vir. Chamou Yosef. Yosef, então, é chamado para interpretar o sonho. E aí, o que vai acontecer? Yosef não pode ir para o palácio com roupa de presidiário. Então, assim como as roupas de Yeshua foram mudadas, as de Yosef também, de Yeshua para a desonra, Yosef para a honra. Então, veja que nós estamos vivendo uma época profética, de uma mudança de status, porque alguém vai se lembrar de nós. Alguém que pode mudar o curso da história, da nossa história, vai se lembrar de nós. E aí, ele manda vir Yosef. Yosef, obviamente, ele é hebreu. Ele estava barbudo. Presidiário não faz barba, irmãos. Não tem essa regalia, então ele precisou se barbear, ele precisou se raspar os pelos, para ele entrar na presença de Faraó. Só que foi uma coisa tão diferenciada, que quando ele chega, sabe, o Faraó, ele está tão apavorado, que ele chega para Yosef e diz o seguinte, eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de te ouvir dizer que ouves um sonho e o interpretas. E respondeu Yosef a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Elohim, o Criador, dará a resposta de paz ao Faraó. Eu queria que você percebesse o seguinte, Yosef precisava de uma oportunidade. E quando a oportunidade veio, ele mostrou a essência dele, o caráter dele. Um homem com um baita conhecimento, porém humilde. Percebe? Humilde, ele já entregou a glória para quem? Para o Criador. Eu posso até interpretar, mas o senhor saiba que a glória tem que ser dada para o Criador. O senhor não sou eu. É ele através de mim, mas é ele, é sempre ele. Eu lembro de Rabino Shaul, né, escrevendo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E é interessante isso.
Porque Yosef assume essa postura. Ele não vai chegar e dizer assim, pois é, faraó, eu sou o cara. Porque eu recebi um dom. Eu sou o cara. Sabe uma coisa, irmãos, que é muito estranho? É quando nós vemos aí pelas redes sociais a pessoa precisar afirmar que ela tem um chamado, um dom, uma coisa assim. Isso é muito comum com o profeta. E o profeta fala, e para você saber que eu sou profeta, pá. Pergunta, precisa disso? Quem é profeta e pronto. Não precisa desses artifícios para fincar as estacas no coração daquela pessoa e dizer assim, eu sou profeta. Aliás, eu nunca vi nenhum profeta na Bíblia fazendo isso. Nunca vi um profeta fazendo um monte de coisa que é feita hoje. Mas tudo bem. O detalhe nessa questão aqui é que Yosef vai também profetizar o que vai acontecer. Então, esse homem, ele não era só, ele já não é mais um garoto de 17 anos. Ele não é só uma pessoa que tem uma unção do alto sobre si. Ele ainda vai profetizar. Então ele carrega algo muito maior e ele está diante do faraó. E ele pega e interpreta o sonho de faraó. E quando ele interpreta o sonho de faraó, faraó faz uma pergunta. Lá em Gênesis 41, 38, faraó pergunta assim, acharíamos um homem como este em quem haja o espírito de Elohim? Como? Será que você ouviu isso? O faraó reconhecendo que Yosef carrega a unção do espírito do Criador. Será que Faraó sabia que o espírito do Criador colocou ordem na desordem? Gênesis 1:2 diz isso, e o espírito do Criador pairava sobre a face do abismo, das águas. Será que ele entende? Ele sabia que o espírito do Criador estava junto com o Mashiach quando ele criou o homem? Quando ele fez todas as coisas acontecerem? Acho que não, né? Mas ele declara isso e olhe que coisa extraordinária. E Yosef vai ter a capacidade de fazer com que haja ordem em algo que poderia trazer desordem. Porque a profecia foi o seguinte, vão ter 7 anos de fartura e depois vai vir uma fome brava, mais 7 anos. Mas para que não aconteça o pior, guarde, reserve alimento, para que quando houver fome, então se possa lançar mão da reserva. Ou seja, o que Yosef estava dizendo para Faraó? Faraó, eu estou te dando uma dica de administração, tá? Eu estou mostrando para você aqui que se você administrar tudo direitinho, não vai ter problema para ninguém. E você, Faraó, ainda vai ser fortalecido, porque você vai ser procurado pelo povo para ser o supridor da necessidade deles, porque os armazéns do governo do Egito terão alimento. Aí tem a questão da logística, que nós chamamos de logística. Quem criou? Yosef, um judeu. Então olhe, que coisa extraordinária é esta. Ele não precisou se exaltar, ele não precisou usar palavras mirabolantes, ele deu uma simples explicação e deu uma sequência
de situações para alcançar um objetivo. Ele tinha o problema, ele deu a solução e disse como a solução se perpetuaria. Consultoria? De graça? Coisa linda. E Yosef fez isso. Só que Faraó não era uma criança e nem um camarada estúpido. O que Faraó percebeu? Que estava diante dele uma joia, um homem precioso, que ele não sabia por que estava na cadeia. Também isso não vinha ao caso naquele momento. Mas ele conseguiu enxergar quem era Yosef na sua essência. E quantas pessoas hoje estão colocadas numa posição de desprezo porque foram invejadas no passado e alguém se encarregou de, como a gente diz, de mexer os pauzinhos por trás para acabar com a reputação daquela pessoa. Eu não estou falando de gente que fez coisa errada, eu estou falando de gente inocente. E se essa palavra está falando contigo, você pode esperar que vai haver uma restauração. Isso vai vir agora aí. Segura esse negócio aí. Estou falando de um justo, de um tzadik. Você lembra que um tzadik morre pela humanidade? Aqui um tzadik vai ser levantado no Egito para que a humanidade não morra de fome. Então veja que coisa extraordinária. Por isso é fundamental nós entendermos a palavra profética. E agora, Faraó, de uma forma profética, vai declarar algo para Yosef. Ele vai dizer assim: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca, escute isso, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ele está falando com um camarada que tinha acabado de sair da prisão. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de Yosef. Você imagina o Faraó mandando Yosef se aproximar do trono, subir as escadas até o local onde ele estava sentado. O Faraó tira o anel, coloca no dedo de Yosef e diz para ele, a Torá diz aqui que ele fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar no seu pescoço. A roupa de presidiário estava com os dias contados. Não mais roupa de presidiário, agora roupa de linho fino. E um colar para identificá-lo. Ele agora é parte da realeza. E ele o fez subir no segundo carro que ele tinha. Então você imagina que hoje os presidentes têm aqueles carros bonitos, limousine, não sei o que tem e tal. Mas eles têm um carro reserva. E você foi no carro reserva dele. E eles clamavam diante de Yosef. Porque agora essa história foi contada para as pessoas que estavam ali, naquela cidade. E eles clamavam diante dele e diziam, vice-rei. Ou seja, você só é maior do que você, é o faraó. Você é o cara que depois dele resolve tudo. Está escrito assim: assim o pôs sobre toda a terra do Egito. A honra foi tão grande que o Egito foi colocado nas mãos dele. Por favor, pare para pensar no que está acontecendo agora no mundo espiritual. Pare para pensar na revolução que está havendo agora. E o Senhor dando ordens a anjos e entregando decretos celestiais para mudar a sua vida. Porque é óbvio que para Yosef alcançar a posição que ele alcançou, houve um decreto celestial que foi redigido na sala do trono do grande rei e enviado para o Egito para que o faraó
fosse o responsável por essa transição. Você entendeu que não é uma coisa pequena, é muita honra. É uma transição que ocorre muito rapidamente para alguém que estava no cárcere, inocente e orando. E ele devia perguntar sempre o Eterno: Ad matai, Adonai, ad matai? Até quando, Senhor? Até quando? E o faraó diz alguma outra coisa para Yosef: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Mais autoridade. Para alguém viajar, tinha que comentar primeiro com Yosef e pedir: posso viajar? Vice-rei. E Faraó chamou a Yosef de Tzafenat Paner e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu Yosef por toda a terra do Egito. Um homem justo, que quando chegou no momento certo, ele foi elevado a vice-rei, foi dada autoridade para ele, lógico, as roupas foram trocadas, ele da noite para o dia enriqueceu, porque foi dada a ele uma casa do tamanho da autoridade que ele tinha. Ele recebe um título do faraó, um novo nome, e uma esposa. Ou seja, a vida dele mudou por causa de um sonho. Assim como um sonho o levou ao Egito e aconteceram muitas tragédias com ele por causa de um sonho agora tirou ele de onde ele estava para colocá-lo numa posição de exaltação. Precisa continuar sonhando? Obviamente que sim. Nós não podemos deixar de sonhar e de crer naquilo que o Senhor pode fazer. Essa é uma questão muito importante, conectada com o Yeshua. Yeshua, quando ele veio aqui para a terra e depois ele retornou para o Pai, ele recebeu uma nova vestimenta, como eu falei para você, uma outra coroa de glória. Yeshua recebe o louvor e a adoração daqueles seres celestiais. E a esposa dele está sendo preparada. Olha que paralelo impressionante. É isso, irmãos, que a Paraxá tem para nos oferecer. Há uma unção liberada para que isso ocorra. Há um mover profético nesta direção para que todas estas coisas possam se materializar em nossas vidas. Só que para isso acontecer tem que estar dentro desse padrão. Entende? E outra coisa, o tempo tem que ser o tempo certo. Não dá para acontecer antes e nem depois. Tudo tem um tempo correto para acontecer. O que a Paraxá mostra para a gente nesse princípio dela? Que não há nada impossível ao Senhor. Que quando alguém que é justo é alvo de injustiças através dos ataques das trevas, o Senhor, ele se encarrega de julgar aquela pessoa. E aqui, irmãos, fica um aviso. Nós mostramos na paraxá passada as consequências que Yehudá teve por vender Yosef. Nós vimos isso, o que aconteceu com ele. A pessoa ou as pessoas que te prejudicaram, não se preocupe com elas. O Senhor se encarregará de julgá-las. E aí, eles vão ter que pagar até o último centavo, como está escrito. Eles não vão deixar de receber a punição só porque, Senhor, eu estou sofrendo muito aqui e coisa e tal.
E você vai ver que quando os irmãos de Yosef vão encontrar com ele lá na frente, eles vão ficar abalados, porque ninguém esperava. Como assim eles vão se reencontrar? E aí, irmãos, tem uma outra coisa. O Senhor muitas vezes nos coloca diante das pessoas que nos prejudicaram para ver qual vai ser a nossa reação. E aí vai depender muito de quanto nós fomos tratados e curados. Porque há de se convir que quando uma pessoa faz algo contra outrem, o estrago que ela produz é muito grande. São coisas assim que são incalculáveis, os valores, não só financeiros, como espirituais, como emocionais e às vezes até físicos. Então, não dá para colocar no papel e monetizar isso, dizer, ó, tanto de dinheiro pagaria, não dá. Não dá para fazer isso. E com Yosef foi assim. Só que aqui, Yosef já perdoou os irmãos. Por isso o Senhor está elevando ele e colocando-o numa posição de destaque. Isso, irmãos, depende muito da gente. Porque depois ele vai precisar de todas as habilidades que ele tem. Ele vai precisar da experiência que ele conseguiu administrando na casa de Potifar e depois na cadeia. Ele vai precisar da inteligência emocional e espiritual que ele adquiriu com o pai, quando o pai ensinou a Torá para ele, quando ele passou por certas circunstâncias ainda muito jovem. Tudo isso vai agora precisar ser utilizado. E ele vai ter que colocar de lado as mágoas para ele se tornar a pessoa que o faraó e o Egito espera que eles sejam. Entenda que antes de estar frente a frente novamente com os irmãos, ele ainda precisa ser curado de algumas coisas. E aí tem uma outra coisa interessante, irmãos, porque a família o rejeitou. Agora o Senhor dá para ele uma esposa, ele vai ser curado pelo amor da esposa. A mesma coisa que acontece com Yitzhak. Olha só que lindo, a história se repetindo. E mais uma vez, Yosef vai colocar nomes hebraicos nos seus filhos que vão nascer no Egito. Preste atenção nisso, irmão, isso é muito importante. Ele não negou as suas raízes, as suas origens. E Yosef continuou firme e crendo no Senhor. E Yosef continuou fazendo o que precisava fazer no temor aos céus. Por que você acha que Faraó escolheu ele? Porque ele tinha algo que os demais não tinham. Por que você acha que o Senhor deseja nos colocar num lugar de destaque? Porque nós vamos ter o subsídio, o conhecimento e a coragem para abrir a boca e falar o que precisa, para não ser enredado por um sistema, como aconteceu no século I com aqueles sacerdotes que foram engolidos pelo sistema. Entenda, nós precisamos de recursos? Sim. Precisamos viver a nossa vida, cuidar da nossa família? Sim. Nós precisamos cair na mão dessas pessoas e fazer o que eles querem, mesmo contra a palavra do Senhor? Não. Aí é que está. E Yosef vai manter o seu caráter intacto. A sua justiça não vai ser arranhada por isso. Veja que agora ele vai ser colocado numa posição em que ele dá ordens às pessoas. Ele recebeu uma autoridade tão grande que as pessoas tinham que se curvar diante dele.
E os irmãos perguntaram assim, acaso você vai reinar sobre nós? Irmãos, a gente não pode desprezar nada nem ninguém. É ruim, viu, fazer isso. É ruim porque a Paraxá vai contar para a gente que o Senhor vai mexer na história no Egito, mas ele está mexendo lá em Canaã, mexendo na história de uma tal forma que vai vir uma fome lá e eles vão precisar sair para comprar mantimento. Por quê? Porque o Egito vai produzir muito e Yosef vai guardar. E antes que viesse a fome, o Senhor dá para Yosef 2 filhos. E esses 2 filhos são Menashe e Efraim. E esses 2 filhos, eles têm nomes proféticos, né? E é muito interessante porque Menashe significa o Eterno me fez esquecer de todo o meu trabalho, ou seja, eu perdoei todo mundo. E Efraim significa que ele cresceu na terra da aflição dele, duplamente frutífero. Perceba que até isso ele faz. Ele fala de perdão e ele fala de crescimento. Para haver o crescimento, teve que haver primeiro o perdão. Por favor, pare para entender o que a Torá está dizendo. A Torá está dando uma lição para mim e para você. Perdoa e você vai crescer. Independente do que aconteceu, perdoe. Por quê? Porque quando nós perdoamos, há uma possibilidade muito grande do Eterno nos alcançar com algo que nos fará crescer. Para isso precisa antes perdoar. Porque isso vai desencadear no mundo espiritual algo que vai nos permitir depois crescer. Porque quando você começa a crescer, você começa a ter mais autoridade. E você começa a frequentar lugares diferenciados. E tem gente que não tem estrutura para isso. Infelizmente acontece isso. Tem gente que, quando recebe autoridade, quando começa a ganhar dinheiro, primeiro a pessoa cresce e começa a achar que ela é muito melhor do que os outros. E segundo, que ela abandona o Senhor. Nós vivemos isso. Muitas pessoas pelas quais nós oramos, pegamos a pessoa sem nada, quebrada. O Senhor ergueu a vida da pessoa, o Senhor fez grandes milagres. De um dia para o outro, a pessoa me ligava e falava assim, Rabino, eu não quero mais ir na congregação, agora eu estou ganhando dinheiro, eu não preciso mais da congregação, eu vou viver a minha vida. Isso aconteceu comigo, irmãos. E Yosef era uma pessoa de um caráter tão diferenciado, que ele mesmo rico continuou humilde. Que tremendo isso, né? Que maravilhoso. Quantos judeus nós conhecemos, lemos aí na mídia, que são pessoas bilionárias e humildes. Em contrapartida, quantos nós conhecemos também que ganharam dinheiro e se tornaram arrogantes? Pessoas de uma falta de caráter tão grande, de uma estupidez tão grande, que fazem de tudo para humilhar os outros, para pisar em cima dos outros. Lamentável. Mas Yosef dá para mim e para você uma lição. Para a gente se manter humilde. E todas as vezes que precisar, se humilhar debaixo da potente mão do Eterno. Por quê? Quando precisar, ele vai nos exaltar. É assim que está escrito. E Yosef agora vai fazer um trabalho de excelência. Ele não vai deixar de lado a questão profissional dele. O Senhor vai conduzi-lo, vai dar para ele todas as estratégias para que o trabalho com que ele está mexendo
se torne cada vez melhor e ele possa apresentar para Faraó um relatório cada vez melhor. E no final das contas, o que ele fez foi tão diferenciado que a Bíblia diz que não havia número para contar tudo que ele havia amealhado, conseguido economizar de víveres para depois alimentar as pessoas. Veja, irmãos, que o trabalho dele foi assim completamente inédito. E Faraó deve ter ficado muito satisfeito com Iosef. E Faraó sempre deveria pensar: tomei a decisão certa, trouxe um homem de Deus para ser o meu braço direito e a minha nação agora está voando, porque ao meu lado eu tenho alguém que teme aos céus. Oxalá nós consigamos fazer o mesmo. Eu quero terminar a paraxá aqui, deixando para você esta palavra. Seja humilde e transparente diante do Senhor e diante das pessoas. Nós não perdemos nada em sermos assim. Vai chegar um momento que toda a opressão, tudo aquilo que nós vivenciamos no passado e por cargas d'água estejamos ainda vivenciando, o Senhor vai mudar a história. Hanukkah está chegando, tempo de grandes milagres, e eu creio em milagres. Eu quero deixar a você hoje esta palavra: que o milagre do Senhor alcance sua vida e que você seja impactado de tal forma que o Senhor possa te colocar numa posição que você nunca esteve antes e que você nunca perca a sua humildade, a sua transparência e continue sendo acessível a todos. Porque assim foi com Iosef, assim foi com Yeshua, e os grandes homens de Deus sempre agem desta forma. Amém? Se você gostou dessa paraxá, desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.